Então hoje vamos falar um pouquinho o que o Zen budismo, o budismo em geral, pensa sobre caridade no sentido de ajudar as pessoas mais necessitadas materialmente, o que pensa sobre as desigualdades nas quais as sociedades estão estabelecidas até hoje, como que a gente lida com a relação com as injustiças que percebemos e o que é budismo engajado. Eu tenho várias perguntas aqui. Vamos começar com a primeira que está colocada. Uma vez uma pessoa que conheço e que se diz budista me viu dando um cobertor e comida a uma mulher de rua. Ela se dirigiu a mim dizendo que os budistas não aprendem a praticar caridade, mas ensinam a orar, ou um termo similar, não me lembro. Então perguntei, mas ensinar a orar a quem tem frio e fome? É isso mesmo? Não, não é bem assim. Definitivamente não é assim. Nós, do budismo japonês, temos um trabalho social muito importante em toda a Ásia. Cada vez que há alguma necessidade, os monges se reúnem e nós adquirimos coisas materiais para dar. Quando teve o tsunami, os monges todos das outras áreas do Japão foram levar comida, alimentos e também oração. Mas não é só oração. Uma pessoa com fome precisa de comida. Uma pessoa com frio precisa de coberta. E uma pessoa que está estressada, nervosa, triste, preocupada, precisa de acalento. Então, cabe aos budistas, tanto leigos como monásticos, atender às necessidades dos seres humanos, dos animais e das plantas. Então, quando eu falo budismo, estou falando de engajamento social. Não existe budismo separado de engajamento social. Como é que o budismo se manifesta no mundo? É cuidando daqueles que precisam ser cuidados. Não existe dizer, eu não tenho nada com isto, eu vou rezar por eles. A gente reza também, a gente ora, a gente medita, a gente invoca, mas a gente também dá alimento, dá água a quem tem sede, dá coberta a quem tem frio, dá remédio a quem tem necessidade. Então, o budismo é uma prática que é feita tanto por monásticos como laicos, de um olhar que compreende que todos os seres são a sua vida, que você está relacionado a tudo e a todos. Nós falamos da rede de Indra. É uma analogia que se faz do que é a vida do universo, que são raios luminosos multicoloridos. Em cada intersecção há uma joia, e esta joia expande fios luminosos em todas as direções. Nós somos a vida desta trama, desta net, dessa internet de energias luminosas. O que você faz, fala e pensa, mexe na trama da existência. Nós estamos interligados a tudo e a todos. Isso é chamado, dentro do budismo, o Dharma, a lei verdadeira. Quem compreende a interdependência que existe entre todas as formas de vida, entre todos os seres, compreende o Dharma. Quem compreende a lei da causalidade, compreende o Dharma. São palavras de Buda. Então, Buda era aquele que recebia, até dentro da Índia, que tem um sistema de castas muito severo e rigoroso, aqueles que eram fora das castas, que eram chamados os intocáveis. Todos esses entraram na ordem budista e ele cuidava de todos. Entrar na ordem significava, inclusive, conseguir pessoas que fizessem doações de alimentos, de roupas, de remédios e de moradia. Então, o budismo é socialmente engajado. A segunda pergunta é sobre desigualdade. Não houve nome de quem fez a pergunta, mas você que está aí deve saber se foi sua. Eu gostaria de saber como a monja e o budismo enxergam as desigualdades sociais e as revoluções. Parece-me que no budismo a ordem social é mais ou menos naturalizada e pouco questionada. A ordem natural? A ordem social? Não. Considerando que os movimentos revolucionários sempre envolvem algum estado de conformismo ou agressividade, é possível equalizar essas mudanças com a doutrina budista? Como se explica essa desigualdade tão grande de recursos entre pessoas e nações?
Há 3 venenos que pegam o ser humano: ganância, raiva e ignorância. O oposto da ganância é doação, é caridade, é cuidar. A raiva é compaixão e a ignorância é sabedoria. O budismo ensina a você desenvolver os antídotos. O budismo não ensina a você se apaziguar. Meditação não é aspirina. Meditação não é um remédio para não ter dor e não se questionar. É exatamente o oposto. É um questionamento sobre a vida, sobre, como você pergunta, as desigualdades sociais. Por que há tantas no mundo? O que é que nós, humanidades, temos feito? Que não estamos dando atenção àqueles que precisam de comida. Quem é que está comendo mais do que a sua porção nesse universo? Quem é que está tendo mais coisas do que precisa nesse universo? Preste atenção, o budismo não ensina isso, não. Não diga, fica quietinho, está tudo bem, está tudo bom como está. Pelo contrário, como que você se torna a transformação que quer no mundo? O que você faz? Como que você provoca as pessoas para perceberem? Imagine no sistema de castas da Índia, sabe o que diziam as pessoas? Que é melhor você querer ser melhor na próxima vida, porque nessa não tem jeito. Que é seu karma ter nascido assim. E que você tem que morrer assim, porque na próxima vida pode ser melhor, se você criar um bom karma nesta. O que Buda dizia? Nesta vida. E não é porque você nasceu filho de um brahmane, de um nobre, que você é superior. Você é superior por aquilo que faz, fala e pensa, como você age no mundo. Se você vê dor e sofrimento e se afasta e diz que é natural, é o karma dessa pessoa e ele tem que passar por isso, eu não faço nada, isso é o falso budismo, isso é o falso Buda. O verdadeiro Buda é aquele que se comove e age numa capacidade de transformação da realidade, tanto pessoal, individual, como social e coletiva. Isso é a vida. É a vida de monges e praticantes budistas, leigos e leigas. Movimentos revolucionários, nossa, o que Buda fez na Índia não podia ser revolução maior, quando eles acreditam no sistema de casta rígido por nascimento, e que ele diz não é por nascimento, é por comportamento. Quando ele acolhe dentro da sua ordem príncipes, reis e moradores de rua. Ele está fazendo uma revolução social. Quando ele diz, na minha ordem, se o morador de rua entrou primeiro, se ele pratica, ele é professor do rei que chegou depois. E os valores mundanos não entram na ordem religiosa. Ele transcende os valores mundanos. Não conheço ninguém que tenha feito uma revolução tão grande quanto esta num país tão estratificado como era e ainda é a Índia, né? Até hoje as pessoas que são consideradas fora das castas se aproximam muito do budismo porque são incluídos, não são excluídos, não são considerados lixo humano como alguns consideram, né? Essa desigualdade que existe no mundo é porque há grupos de pessoas egóicas, há grupos de pessoas que só pensam no seu bem pessoal, que se separam do todo, que não se percebem a vida da Terra. Por isso eu insisto que práticas meditativas são elementos de transformação social, não só individual, mas social. E não sou só eu que penso assim. Tem pessoas, tem um monge beneditino, que ele vem sempre ao Brasil, é Dom Lawrence Freeman, ele é prior na Inglaterra. Ele vem sempre ao Brasil e ele insiste que crianças têm que aprender meditação. Esse autor de Israel, que escreveu o livro 21 Coisas para o século XXI, que também escreveu Homo Sapiens, ele vai dizer a mesma coisa. A solução da transformação social do mundo é processo meditativo de aumento de percepção, de consciência da realidade, que somos um só corpo, uma só vida com tudo que existe. E por isso cuidamos de tudo e de todos, da menor partícula até o grande cosmos. É um só corpo, uma só vida. Não existe mente e corpo separado, não existe eu e o outro, tem o nós. E cuidar desse nós é nosso dever, de todos, não só budistas, de qualquer ser humano que acorde, que desperte. Tem uma outra pergunta no mesmo tema que ela diz o seguinte: sei que o presente é belo e é bom e devemos ser gratos pelas nossas vidas, mas sinto um desgosto quando contemplo o sofrimento de pessoas menos privilegiadas do que eu.
Isso às vezes me paralisa, me faz sentir um lixo de ser humano. Como o budismo pode auxiliar para amenizar esses sentimentos? Vá cuidar. Cuide de quem precisa. Eu tenho membros da minha comunidade que vão levar yoga, meditação para Paraisópolis, para áreas de comunidades mais carentes. Se alguma coisa te incomoda, o que você faz a respeito? Tem uma ação sua. O movimento todo do Zen Peacemaker Order, que foi criado em New York, ele começa exatamente isso. Um monge, ele começou a ver um homem que vinha trazer o pão para ele todo dia, começou a conversar com ele, e ele disse que morava numa área carente, que todo mundo estava armado, que era muito violento. Ele vendeu tudo que tinha e fez uma sala de meditação nessa área. E até hoje trabalha com recuperação de moradores e moradoras de rua. E criou uma padaria que vende bolos e doces para Macy's Department Store, ou seja, vende para rico. A gente tem um trabalho de achar que pobre vai fazer comida para pobre. Não é isso. Se você quer fazer trabalho social, procure fazer trabalho social que eleva as pessoas. Que o que elas fazem vai ser apreciado por qualquer pessoa. Então, se você acha que há injustiças, que há desigualdades, o que você faz para melhorar o que você chama o sofrimento daqueles que não são privilegiados como você? E lembre-se que não é só o privilégio de coisas materiais. Talvez você aprender com as pessoas mais simples e que têm menos, que elas são mais capazes de partilhar, de compartilhar o pouco que têm, de ter um relacionamento mais amoroso, mais aberto, de sentar na rua, de conversar com quem passa por perto, de ter capacidade de ser amigo de verdade. Será que você pode perceber que há uma troca interessante nisto? Do privilegiado que não cumprimenta ninguém no elevador, que tranca as janelas do seu carro, para aqueles que estão abertos ao relacionamento? Faça essa troca. Não fique parada. E você não vai se sentir mais um lixo. E a última pergunta também não tem nome. É possível praticar um budismo engajado que esteja ligado ao indivíduo e à luta por outra sociedade? Não sei o que você chama outra sociedade, mas como que nós transformamos uma cultura de violência em uma cultura de paz? Esse é o meu projeto de vida. Eu acredito firmemente que as práticas meditativas, com instruções adequadas, são fundamentais para a transformação da nossa percepção humana, para sair do euzinho pequeno, para sair daquilo que é vantajoso para mim e perceber que você é a vida da Terra, que está interconectado a tudo e a todos. Isto é o Dharma de Buda. A percepção que você é a vida da Terra e está interligado a tudo e a todos. A lei da causalidade, da origem dependente. De uma coisa surge outra. Quem conhece origem dependente, conhece o Dharma de Buda. Vale a pena nos aprofundarmos no que é isto. Como que isto se torna isto. Como que aquilo que você fala se torna uma realidade. Como aquilo que você pensa e planeja se torna uma realidade. Se queremos transformar uma cultura de violência em uma cultura de paz, você tem que começar a ser a paz que você quer no mundo, a justiça que você quer no mundo, porque não há paz se não houver justiça. Muito bom. E amanhã nós vamos conversar um pouquinho sobre identidade. Qual é a sua identidade espiritual, religiosa? Existe? Você muda de identidade? Como é que isso se dá? No que você crê? Até amanhã.